dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer e abundar em nossas vidas, de forma que sejamos a cada dia completos ou completados pela fé e pela graça maravilhosa do nosso Deus. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, Alcançados para Obedecer, que é o que Paulo está aqui abordando de forma muito objetiva no capítulo 6 aqui da carta aos Romanos. E ontem nós vimos, por exemplo, nas duas perguntas da segunda-feira, Paulo dizendo que o pecado não deve nos dominar mais. Aqueles que conheceram a Cristo, que se converteram, não devem mais ser dominados pelo pecado, né? Vivendo oprimidos pela lei, como se a lei fosse algo que você não gosta e vive oprimido por ela, né? Porque agora você tem o conhecimento da verdadeira lei, né? O conhecimento verdadeiro da lei, que ela não é inimiga, e sim algo que existe para lhe conduzir a Cristo, né? E você vive nesta graça, deste conhecimento maravilhoso. Vimos também que Paulo disse que antes, né, ele deixa bem claro que nós não devemos obedecer a Deus como se fôssemos escravos forçados a isso, né? Porque antes nós éramos escravos do pecado. E aí Cristo veio, nos libertou, e nós agora nos tornamos servos de Cristo por livre iniciativa da nossa parte. Éramos escravos da desobediência, agora nos tornamos servos da obediência por livre iniciativa, em plena liberdade, porque agora servimos a justiça e não mais o pecado e a morte. Na pergunta 5, a primeira pergunta de hoje, diz assim: nós somos alcançados pela graça para a obediência ou para desobediência? Como são aqueles que são apenas religiosos ouvintes? Aquelas pessoas que são bons ouvintes, né, que escutam bem, conhecem bem a doutrina, os dogmas, mas não colocam em prática aquela doutrina que ele conhece. É só um ouvinte, mas como não é praticante, ele continua vivendo na desobediência. E a graça não alcança ninguém para isso, né? Vamos ver? Romanos capítulo 6, versículo 17, Paulo diz assim: mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado ou da desobediência, né? Mesma coisa, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Veja que o ensino de Cristo, a interpretação correta das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que Cristo transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos transmitiram às igrejas, assim como a igreja de Roma, que está recebendo esta orientação de Paulo, havia recebido. Paulo está dizendo que assim que eles receberam esse ensinamento, diz aqui que eles logo começaram a obedecer do fundo do coração, de coração. Eles não obedeceram, ou seja, obediência por amor, porque amaram aquele ensino, porque eles entenderam. O Espírito de Deus iluminou a mente deles, que eles entenderam por que deveriam ser obedientes, né? É diferente dos religiosos judeus, alguns, né? Não todos, obviamente. Paulo não está generalizando aqui, e nem a Bíblia nunca generaliza nada.
né? Paulo está dizendo categoricamente, né, dos capítulos que nós lemos até agora, que existiam alguns religiosos que obedeciam a Deus por causa da maneira errada pela tradição, por medo, porque ele diz que obedecer assim denota castigo, Paulo vai dizer bem claro, né? Ou seja, com medo do castigo. Já imaginou você dizer assim, olha, eu não vou roubar, eu amo roubar, eu gosto de roubar, mas eu não vou roubar ali porque tem algumas pessoas vendo e elas vão denunciar a polícia e eu vou ser preso. Então você, na verdade, obedece à lei de não roubar por medo do castigo, né? Agora, trazendo isso para o âmbito espiritual, não é diferente, é a mesma coisa. Imagine alguém, para o âmbito religioso, melhor dizendo. Trazendo para o âmbito religioso, é a mesma coisa. Porque alguém diz assim, eu não vou roubar, porque senão Deus vai me castigar. Se eu roubar R$ 100 daquela pessoa, Deus vai me castigar e fazer que eu perca 1.000. R$ 1.000 gastando com farmácia, gastando com... Alguém vem e me rouba também na mesma moeda. Aí Deus castiga e eu vou perder tudo, né? Ora, quem obedece neste sentido, por medo, não entendeu a revelação que a graça traz ao coração do homem. Ninguém obedece, não deve obedecer. O verdadeiro cristão, ele não obedece porque ele está com medo de um castigo. O amor, diz o apóstolo João, lança fora todo tipo de medo. A obediência verdadeira, ela não contém esse artigo, o medo. Não existe isso. O medo só existe quando há desconhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo e conhecemos que Deus nos deu o mandamento para o nosso próprio bem, que o legislador do universo, que é Deus, estabeleceu leis e mandamentos para o meu bem, por que eu vou ter medo do mandamento, ter medo de Deus? Se é para o meu bem. Ora, eu devo ter medo do mal. Já imaginou? Imaginemos que a gente chega dentro de uma cerca que tem lá uma placa lá, ó. Não pule a cerca. Cão bravo, lá do outro lado lá. Eu vou ter medo da placa ou tenho medo do cão? Não é? Não está muito claro isso? Ora, eu não tenho que ter medo da placa, a placa é boa, ela está me avisando que ali tem um... Não, não vá não, a placa... Se não fosse aquela placa, eu ia entrar sem saber e ia ser morto. Eu não posso ter medo da lei, da escrita que está lá. Eu tenho que ter medo do da transgressão desta lei. E isso é maravilhoso, meus amados. É o que Paulo está tentando ensinar para judeus aqui, especificamente, que quando Paulo diz que antes nós éramos escravos do pecado, né? É porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, quando Paulo fala vocês, ele está falando todo mundo da igreja em Roma. E se nós formos espirituais, sabemos que ele está falando com a gente também. Então, toda a igreja de Roma era composta por judeus e gentios. Então, ele não está classificando aqui, só quem é pecador era o gentio, o judeu não era porque ele já era religioso, já tinha... Não. É todo mundo, sem distinção, sem fazer acepção de pessoa. Todo mundo que era escravo do pecado deve mudar a sua vida, alcançado pela graça de Deus, e agora ele passa a ser uma pessoa obediente no exemplo de Cristo Jesus. E na pergunta seguinte, amados, a pergunta 6, nos traz aqui mais um questionamento. Com que fidelidade a graça liga o homem de fé à obediência? A graça, quando alcança o homem de fé, ele se desliga da escravidão do pecado, né, da desobediência a Deus, que é a mesma coisa, para se ligar agora a uma vida de obediência a Deus e passar a viver
debaixo da luz da justiça. Então, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 18, diz assim: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que verso, esse verso aqui parece conter em si mesmo uma contradição, não é? Ou aquela ideia frágil de você trocar 6 por meia dúzia, não é? Porque aqui está dizendo que vocês foram libertados do pecado, ou seja, se eu fui liberto, significa dizer que eu era escravo, escravo do pecado. Então eu era escravo do pecado, e aí eu fui libertado da prisão do pecado, e agora ele está me colocando noutra prisão, a prisão da justiça. Ou seja, troquei só de cela, troquei só de posição geográfica, de um lugar para outro, porque eu continuo sendo escravo, né? Como é que eu sou libertado para me tornar escravo? Sair de uma prisão para outra, né? Essa é a linguagem especial que o apóstolo Paulo usa para dizer assim, olha, é melhor ser servo de Deus do que ser servo do pecado. O sujeito que é servo do pecado não tem liberdade de ir e vir, mas aquele que serve a Deus, pode ir e vir com toda a liberdade do mundo. Tem toda a liberdade para ir e vir. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos ver. O homem que está preso aos vícios deste mundo. Ele é viciado em drogas lícitas, cachaça, uísque, o fumo, né? O uso ali do tabaco, a nicotina, né? Ele ligado ali ao fumo, né? Pois bem, ele deixa de fumar a hora que ele quer, é assim, é fácil. O homem que é viciado, que fuma 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Aquele que é alcoólatra, que quando acorda de manhã, se tremendo, ele só fica tranquilo depois que fuma um cigarro ou que toma um copo de aguardente. Completamente. Ele deixa a hora que ele quer, é assim? Ele deixa a hora que ele quer? Não. O homem que é viciado em prostituição, será que ele passando na rua, vendo, né, a pornografia, a prostitutas, ou né, qualquer homem ou mulher, não importa, né? Aquilo que ele está viciado, será que ele diz não a hora que ele quer para aquilo? Olha, se ele é escravo, é muito difícil abandonar. A Bíblia diz que só tem uma forma de abandonar essas questões das quais eu estou preso. É você morrendo, é matando o velho homem. É tão sério isso aí, que ninguém abandona isso aí, que só tem uma forma. É você matar o velho homem. Não tem como se livrar, não, porque é uma prisão perpétua. É uma prisão de segurança máxima o pecado. Então, Cristo está dizendo assim, olha, eu estou libertando você para que você sirva agora a Deus na luz da justiça, e a hora que você quiser, você diz, eu volto para o pecado. Não é mesmo? Quantas pessoas que disseram que aceitaram Cristo e que por um tempo andaram ali tentando fazer a vontade de Deus, participando de algum grupo, né? Mudando ali alguns hábitos e tal, aí não aguentaram e voltaram, porque são livres para voltar. São livres. As pessoas são livres para escolher. Quem está com Cristo é livre para ir a hora que quiser. Se não fosse livre, o diabo nos céus, né, o Lúcifer, não teria escolhido, né, trair Deus, escolher por livre e espontânea vontade. Então, veja só, o homem livre antes do pecado, o homem livre que foi liberto do pecado para não mais pecar, que esse é o objetivo. Como é que Deus me tira da cela do pecado para me botar no outro lugar para me pecar de novo? Não existe isso. Nós somos libertados do pecado para viver em Cristo em plena obediência. Isso é óbvio, isso é claríssimo. Tem como você discutir isso
nas Escrituras Sagradas? Porque é muito óbvio, senão seria ilógico. Eu não seria um homem de bom senso, seria um homem irracional. Ora, se Cristo veio aqui na terra com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, pagou a minha dívida, a fiança para me tirar da prisão do pecado, para me dar liberdade, ora, por que eu vou querer voltar para lá? Não tem sentido. Então, Cristo, quando me tira, quando paga a minha fiança, quando paga a minha dívida, não fico devendo mais nada a ninguém, nem ao diabo, nem ao pecado e nem à morte, devendo a ninguém. Ele quitou, ele pagou. A minha dívida, eu não tirei R$ 1 do meu bolso. Ela chegou gratuitamente para mim, aquilo que a gente chama de graça. Cristo pagou com o seu sangue. E aí, quando eu tenho esse conhecimento, entendo o alto preço que foi pago por mim, eu sou motivado agora a valorizar isso, a não voltar para aquela cela do pecado, para aquela vida anterior que eu tinha. Porque eu entendi, a graça de Deus chegou na minha mente, iluminou, eu entendi o quanto eu sou valioso para Deus, o quão é importante eu viver na liberdade. Estando com Cristo, você tem livre escolha. Em momento algum, Jesus diz assim: olha, se você fizer isso, eu lhe mato. Em momento algum, ele diz isso. O tempo todo ele está dizendo: você está cansado? Você está sobrecarregado? Eu posso lhe aliviar, seu fardo. Eu lhe ajudo. Vem a mim. É o que ele diz. Aquele que vem a mim, jamais eu lançarei fora. É o que ele vai dizer, porque você tem a liberdade. Cristo é tão maravilhoso sendo a liberdade que lá no capítulo 10 do livro de João, ele falando usando ali numa linguagem de parábola, falando ali do bom pastor, ele diz no versículo 3 que ele chega diante do aprisco, o bom pastor é ele, né? Diante do aprisco, ele chama as ovelhas para fora do aprisco. É a primeira coisa que ele oferece, liberdade. A jaula do aprisco você traz para fora, porque o pastor conduz a ovelha e a ovelha precisa de pasto aberto. Ela só se sente livre no pasto aberto. Como diz Davi no Salmo 23, o pastor leva as suas ovelhas para a água tranquila e pastos verdejantes. É só ali que a ovelha sente. O verso 4 ele diz, depois que tira as suas ovelhas para fora, faz questão de enfatizar, fora, fora, tem que sair, tem que tirar para fora. Que beleza, né? Que coisa linda. É assim que Cristo faz. O homem não está mais preso a nada. Todo tipo de prisão, Deus é contra. O homem não pode estar preso a nada, qualquer medo, qualquer coisa que ele tenha nesse mundo. Inclusive, a primeira coisa que Cristo disse quando ia curar as pessoas, não tema, não tenha medo. O tempo todo ele dizendo isso. Isso é a graça de Deus na nossa vida.